Paz de Cristo, irmã Roberta Mirol, que está aqui conosco. Mara Pacheco está aqui, né? Todos que estão aqui presentes. A gente hoje, né? Eu terminei aí o estudo do livro de Tiago e agora a gente vai entrar em Pedro. Primeira epístola de Pedro. E antes de a gente entrar aqui na epístola de Pedro, a gente vai analisar um pouquinho sobre o autor, né? Pra gente entender, para entender a palavra de Deus, né? E o autor, que a gente sabe, né? Quem inspirou os escritores é o Espírito Santo, a gente tem que também estar em contato com o autor, né? Que é o Criador. E pra gente entender também o que aquele escritor daquele livro, apesar de humano, né? Inspirado pelo Espírito Santo, e o que aquele apóstolo que escreveu também as epístolas, para entender a mensagem que ele está trazendo para aquele povo, tanto do presente dele, contemporâneo a ele, e também como do futuro que somos nós aqui, a gente tem que também entender um pouquinho da história daquela pessoa, daquele escritor, né? Muito bom quando a gente analisa isso. E a gente está vendo aqui a primeira epístola de Pedro foi escrito tem uma figura, eu digo que tem uma figura rica de exemplos para a gente, um seguidor de Cristo, um cristão que teve assim de pertinho com Jesus, né, que conviveu com ele ali. Tem um discípulo que ele é bem assim um exemplo para nós, assim, seres humanos, assim, que ele é bem ser humano mesmo. Ele deixa transparecer a sua humanidade e a evolução de Jesus dele, né, desde aquela casca dura, né, casca grossa, né, que ele era. E como ele foi sendo moldado, né, os seus defeitos que ficam bem expostos, porque ele era bem autêntico. Assim, se tem uma pessoa que a gente pode se identificar como ser humano e ver como ele, apesar de suas falhas, do seu cair, do seu levantar, né, muitas vezes as brechas que ele deixou, os puxões de orelha que ele levou de Cristo, nos mostrando que Deus não chamou pessoas perfeitas, Deus não chamou pessoas santinhas, não é? Como as pessoas costumam entender essa palavra, né? Perfeitinhas, porque não existe, mas Deus chamou aqueles difíceis, aqueles com caráter às vezes difícil, um temperamento difícil, para moldá-los e transformá-los. E a gente se identifica muito com esse escritor, que é o apóstolo Pedro. Né? Jesus teve trabalho com ele. Mas quando você vê esse escritor aqui, não me parece aquele discípulo que Jesus teve que tantas vezes chamar a atenção dele, puxar sua orelha e encaminhar e falar, peraí, Pedro, tu tá... E tantas vezes ele falava a coisa certa. Porque era uma pessoa impulsiva. Pedro era um homem impulsivo, né? Sanguíneo, a irmãzinha está lembrando aqui, quem já estudou sobre os 4 tipos segundo a psicologia, né? Os 4 principais tipos de temperamento aí os temperamentos têm que ser moldados, né? E todos nós temos um pouquinho de um, mas tem uma predominância de algum. Pedro era predominantemente sanguíneo, era aquele que quer falar, sabe, sem pensar, é aquele que não quer esperar, ele é ansioso, ele é impulsivo. E a gente tem esse lado dele bem humano, que a gente vê Jesus transformando pouco a pouco, mas a gente também vê o lado de um homem que queria realmente conhecer a Cristo, que tinha um coração aberto para Jesus e que era autêntico. Ele não queria passar uma imagem de uma coisa que ele não era, ele era aquilo ali, né? E ele era sincero com Jesus. E por isso Jesus investiu tanto nele. E a gente vê que depois ele se tornou um dos maiores pregadores, né? Jesus teve até que trocar o nome dele, né? Ele era Simão, conhecido como Simão. Deus ouviu, né? E Jesus colocou nele um codinome, Pedro, né? Que quer dizer rocha. Por que será essa palavra rocha, né? Rocha é duro, é difícil ali de quebrar, né? É uma coisa persistente. Tem o lado bom e tem o lado negativo, né? Quebrar uma rocha é difícil, moldar é difícil, tem trabalho, né? Que você vai ali, dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, é insistente, é resistente. Não é a rocha, quando você constrói nela, não é uma coisa que vai ruir, mas que vai estar ali, né? E passa o quê? Segurança. E o próprio Jesus disse que ele é a rocha eterna, né? A gente conhece Jesus como a pedra angular, aquela pedra, né, em que se constrói um edifício firme, onde ele construiu nós, a sua igreja, né? Aqueles que o
que creem nele. Bom, e aí a gente vê aqui Pedro agora, né, depois da ressurreição de Cristo, e ele, um novo homem aqui, que agora escreve a sua epístola para o seu povo. Mas vamos ver como é que era esse homem lá atrás, né? Quando Jesus o chamou, o que ele estava fazendo, gente? O que ele estava fazendo? Ó, o pessoal que estuda aqui, fala, pescando. E o que ele estava fazendo quando Jesus encontrou ele, além de pescando? Ele estava o quê? Ele estava calmíssimo, tranquilo. Ele estava satisfeito da vida. Pedro estava o quê? Revoltado. Insatisfeito, porque ele não tinha pescado nada. Não é possível. Passei a noite inteira pescando. E aí aparece um personagem na vida dele que ele nunca esperava que ia aparecer. Sabe? Ele foi pego de surpresa por um homem que ele nunca pensou que ia cruzar o caminho dele, mas que transformou toda a sua história. E aí eu falei o seguinte: Jesus não veio pegar pessoas perfeitas e nem veio pegar você para colocar dentro de uma religião para que você passe uma figura de algo que você não é, mas ele veio chamar pessoas realmente imperfeitas, com dificuldades, mas que ele possa escrever uma história junto com ele. Que Jesus quer de nós? Ele quer escrever a nossa história, nos ajudar para escrever uma história diferente. Talvez a tua história tenha tido tudo para dar errado. A história que a gente veio vivendo lá atrás tinha tudo para ser um fracasso. Por vários motivos, né? Por várias dificuldades que nós passamos nesse mundo, por estruturas que a gente não teve, por bases que a gente pode não ter tido ou teve, mas não conseguiu, né, entender muito bem ou não aproveitou. E a gente estava fadado ao fracasso. Mas, quando a gente deixa um poder diferente, porque a gente não tem esse poder, a gente não tem essa força por ser humano ilimitado, quando a gente deixa o poder do Criador e a figura de Cristo, que vem transformar todas as coisas, entrar na nossa história, ele muda tudo, conforme ele mudou a história de Pedro e de tantos outros exemplos que a gente tem aqui no Evangelho, que ficou aqui escrito para nós e na Bíblia inteira. Não é isso? Então, qual é a proposta de Jesus para nós? É que a gente se reúna todos os domingos, ou que a gente seja um religioso, que a gente faça rituais, e que a gente... Não! A proposta de Deus para nós é a seguinte: eu quero escrever a história junto contigo. Te criei para isso. Ele quer que nós escrevamos uma história diferente, mas que a gente não seja a nossa própria confiança. Que não seja no nosso próprio braço, nossa própria força, porque provavelmente a gente vai fracassar em muito, porque a gente é limitado. Mas que a gente escreva pelo caminho reto dele e que ele seja o nosso braço escrevendo. Sabe? E aí, esse homem tem um encontro com Jesus quando ele estava fazendo a atividade dele, né? Pescando, reclamando, e Jesus entra e Jesus aparece. E o que esse homem quer? Pesquei a noite inteira, não consegui buscar nada, o senhor deve estar querendo comprar aí. Estou colocando nas minhas palavras, né? Para ficar uma coisa mais... o senhor veio comprar alguma coisa? Não tem nada, pesquei, não consegui pegar nada. E o que Jesus faz? Quando Jesus entra na história dele e mostra, olha, não é pela tua força não, né? Como se Jesus estivesse dizendo isso para ele. Volta lá, joga a tua rede. E aí ele foi e jogou. E o que aconteceu? Um montão de peixe. Um montão de peixe. E ele ficou abismado. Que homem é esse? Aparece aqui, de repente ele fala que eu vou conseguir pescar e vou conseguir. E aconteceu mesmo. Sabe o que é isso? Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele não quer que a gente conheça ele só de ouvir falar. Eu fui ali, alguém me falou, eu aceitei a Jesus. Não, experiência. Experiência, mas a experiência vem no momento crítico. As maiores experiências que a gente tem com Deus não são nos momentos que a gente está muito satisfeito, que a gente está muito, né? Tá tudo dando certo. A gente, Deus, muito obrigado, tá dando certo. Tudo bem. Mas espera aí, tá dando tudo certo porque, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Mas quando vem o impossível, quando vem o desafio, quando vem a dificuldade, quando vem aquilo que você não está conseguindo mais administrar, quando vem a situação que você pensa que vai ser o seu fim, e você vê que acontece algo, né? Você vê que só pode ser Deus. Não
Não tem outra explicação, porque eu não podia resolver isso. Aí sim é que você pode dizer que você teve uma experiência viva com poder sobrenatural do Criador. E é por isso que às vezes vêm as batalhas. E ali tinha uma dificuldade. Jesus chegou na vida de Pedro numa dificuldade. Ele estava, se sentindo fracassado. E aí Jesus veio, olha aqui, tá vendo? Comigo é diferente. Mas vem que eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou ter que mudar um pouquinho aí. Aliás, eu vou ter que mudar tudo. Teve que mudar tudo. Ele também teve que tomar uma decisão e uma posição. Não adiantava Pedro, tudo bem, gostei do milagre, olha, quando eu precisar de novo eu te chamo. Não. Olha só, Pedro, vem e segue-me, que eu vou te fazer pescador de homens. Ele ainda era Simão, né? Aí, depois ele tem o nome mudado para Rocha. Consistência. Não é ficar lá, fica cá, fica lá, fica cá, fica lá, fica cá. Não, consistência. E a gente vai hoje começar a analisar um pouquinho do que esse apóstolo, que passou por tanta coisa, passou tantos milagres, viu Jesus fazer tanta coisa, e que mesmo assim, em alguns momentos, a gente vê que ele, mesmo vendo tanta coisa, mesmo tendo vivenciado a cura da sua sogra, mesmo tendo vivenciado tantas vezes tantos milagres, ele teve momentos que ele negou a Cristo. Mesmo andando com Jesus ali 3 anos, a gente já sabe da história dele, ele teve medo. Ele deixou transpassar isso. Ele teve medo, ele disse que não conhecia Jesus porque queriam matar ele no meio da perseguição. É este homem que Jesus chamou, mas em momento nenhum Jesus desistiu dele. Aí Jesus ressuscita, chama ele no canto, depois de ele ter negado Jesus, eu não vou ficar falando dessa, todo mundo já conhece essa passagem. Jesus desistiu dele, você me traiu, quando Jesus ressuscitou, você disse que me negou lá 3 vezes, o galo cantou e você disse que não me conhecia porque não queria ser morto, pelo meu nome. Não, Jesus chama ele no cantinho, depois de ressuscitado, e Pedro ali, como sempre, aquele meio lá, meio cá, e agora, Jesus, como é que eu fico aí? Fiz besteira, vacilei. Pedro, tu me amas? Tu me amas? E ele, Jesus, eu te amo. Sim, sim. Pedro, tu me amas? Sim. E aí chega a 3ª vez, Jesus pergunta, ele me negou Jesus 3 vezes, Jesus teve que perguntar para confirmar, olha só, tu me negaste 3 vezes, agora tu vai ter que me confirmar. Pedro, tu me amas? Jesus, ele deve ter, naquele momento veio a cena na cabeça dele, ele negando a Cristo com medo, se escondendo, eu nunca vi esse homem. Disse para Jesus antes de tudo isso acontecer, Jesus, eu morro por ti, eu morro contigo, não, jamais vou te abandonar. Nesse momento ele esqueceu e falou, eu não conheço esse homem, e tudo que veio aqui na mente dele, ele falou, ele deve ter pensado, Jesus vai me jogar na cara que eu derreguei ele. Não foi isso que Jesus fez. Quando ele perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Agora ele vai me deserdar. Então por que tu me negou? Ele pensou, agora ele vai falar assim, por que tu me negaste? Agora eu não quero mais saber. Não, Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou te entregar a minha missão. É esse Jesus que a gente conhece. Ele não joga nada na tua cara. Ele sabe como você é. Eu não quero dizer que ele vai passar a mão na sua cabeça quando você errar. Ele vai deixar muitas vezes você aguentar uma consequência para você aprender a melhorar, para você ter experiência, para você entender como tem que ser, porque ele te ama e o pai que ama corrige. Mas ele está sempre pronto a te dar uma segunda chance. Ele está sempre de braços abertos se você quiser se arrepender e se realmente você quiser tomar uma posição diante dele. Se houver sinceridade no teu coração. E ele conhecia o coração de Pedro. Não é porque ele tinha passado 3 anos com ele, não. É porque ele é onisciente. Ele, como Deus também, ele conhece o profundo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso pensamento. Sabe? Ele conhece a gente lá no âmago. Aquilo que nem você sabe como você é. Aquilo que até você se desconhece. Ele conhece. Ele sabia com quem ele estava falando. Um homem impulsivo. Um homem muitas vezes, sanguíneo, que não conseguia ficar quieto, Mas ele ia canalizar isso tudo. Ele ia pegar toda essa impulsividade que levaria Pedro ao fracasso, que levaria ele à queda, que levaria ele a errar, pecar e até se distanciar de Deus. E ele usa isso tudo para investir
no reino de Deus. Todo esse destemor que ele teve e de repente ele virou temor e ele negou, depois Deus dá, né, para ele uma segunda chance e usa isso para que ele lembre que agora ele tem uma responsabilidade que o Cristo ressuscitado confiou a ele. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu vou deixar para você, porque eu vou para lá para o céu, mas você vai ficar aqui. E aí Pedro não vai mais deixar, né? Não vai mais deixar que fale, não vai mais abortar a missão como ele fez antes, né? Ele vai mais deixar, não vai mais negar Cristo. Ele sempre diz, não, eu não vou, agora dessa vez eu não vou vacilar. E sabe quando é que Pedro escreve essa epístola? No ano de 64, quando a perseguição estava severa sobre os cristãos. Quando Nero estava matando os cristãos nas arenas. E aí a gente vê aquele Pedro que negou a Jesus, colocando a sua vida em risco, não calando a sua boca, apacentando as ovelhas. A gente vai ver para quem que ele escreve, com quem ele fala, fazendo exatamente aquilo que Cristo falou antes de subir aos céus. Coisa de 30 anos depois, ele já, um senhor, né, aproximadamente aí pela cronologia, e ele, dessa vez, ele não vai mais negar a Cristo, ele vai mostrar para Jesus que a chance que Jesus deu para ele não foi desperdiçada. Que quando ele disse, sim, eu te amo, não era da boca para fora, mas era de uma pessoa que tinha tido experiência com um Deus, com Jesus, que morreu na cruz e ele viu ressuscitar e transformar a própria vida dele. Gente, a coisa mais bonita que tem é escrever uma história com Deus, uma história com Cristo. É muito bom a gente ouvir pregar, né? Pregação dos outros, mas o melhor é quando a gente vive. É muito bom a gente se reunir, né, e contar as coisas, né? Mas o melhor é quando a gente vive. O nosso maior momento com Deus não é aqui, é quando você está sozinho com Ele. E quando você conversa com Ele, e quando Ele, usa até pessoas para falar contigo, ou mesmo quando Ele mesmo fala contigo através da palavra dEle. Isso acontece. E em situações, porque a gente às vezes não quer que as situações adversas venham, mas é nesse momento que Deus consegue falar com a gente e nos mostrar, Ele mexendo as pecinhas do jogo, para poder mudar aquilo que estava, preparado ali para ser a nossa destruição. E a gente não entende no momento, mas lá na frente a gente vai entender. Aquela enfermidade, aquela pessoa que às vezes nos entristeceu, aquele momento que a gente teve que tomar uma decisão que parecia que a gente ia perder tudo, largar aquilo que a gente já tinha, né, feito e ter que recomeçar. É nessa oportunidade que Jesus chega para então mostrar que Ele está ali. Aí vamos então à introdução, né? Vou começar a introdução aqui. Vamos lá. A epístola de Pedro. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, missionário, aquele que está levando a palavra, aquele que está fundando a igreja de Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Era o mundo de então, né? O mundo ali de então que eles conheciam. E aí a gente vê Pedro falando aos estrangeiros. Tem duas possibilidades aqui, esses estrangeiros que a gente pode estar encarando aqui. Esses estrangeiros poderiam ser os judeus que foram dispersos pela perseguição e se sentiam como estrangeiros nas suas próprias terras, ou saindo para outras terras e realmente eram estrangeiros, né? Se sentiam assim fora daquilo da onde eles estavam acostumados, da comunidade judaica onde eles estavam acostumados. Né? Porque Pedro era judeu, escreveu aos judeus, mas vocês lembram que Pedro teve aquela experiência, né, também que ele bateu de frente com Paulo, que Paulo levou o evangelho aos que não eram judeus, e Pedro no início achava que o evangelho tinha que ser levado para os judeus, aí, né, Jesus mostra a ele, né, Deus mostra a ele que também tinha que alcançar aqueles que não fossem judeus, nós, os gentios, aqueles que não são, né, do povo judeu. Então, a segunda possibilidade de estrangeiros aqui dele está falando eram os gentios mesmos, eram aqueles que não eram judeus. Ele está falando, os cristãos. A gente vai entender o seguinte, todos, porque cristão é cristão, judeu ou estrangeiro, né, ou gentio, né, estavam dispersos ali naquele momento. Por que eles estavam dispersos? Por que eles estavam dispersos naquele momento? Por que ele usou essa palavra dispersão? Alguém sabe? Porque tinha perseguição e eles tiveram que fugir de Jerusalém, eles tiveram que fugir de onde eles estavam ali,
né, daquela região judaica, da Judéia, eles tiveram que fugir. Né? Não estava perseguindo os cristãos, eles tinham que se reunir muitas vezes, né, nos cemitérios, eles tinham que se reunir em lugares inusitados, para que não descobrissem que eles estavam falando de Jesus, senão eles eram mortos. É isso. Então, era um momento crítico que Pedro estava passando. Então, como é que é essa epístola aqui? Ela é dividida, né? A data é cerca de 64 depois de Cristo. E ela é dividida da seguinte forma, né? Tópico 1, vida santificada, de 1 até do capítulo 1 ao capítulo 2 e 12. Depois, submissão às autoridades, do capítulo 2 até o 3, 12. E 3, né, terceiro tópico, o crente e o sofrimento, do capítulo 3 até o capítulo 5. É assim que ela vai ser estudada. E a gente vai estudando pouco a pouco aqui, vendo o que a gente pode estar adequando a nossa realidade aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela é aplicada, ela não é só lida, ela tem que ser aplicada ao nosso dia a dia, né? Ela é um exemplo pra gente. E aqui, né, o versículo-chave de Pedro, dessa epístola de Pedro, é 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que isso aqui é o versículo-chave? Porque eles estavam sendo indagados. Vem cá, tu crê aí nesse Messias aí? Peraí, vai negar ele? Não. Então, eles tinham que estar preparados. Se alguém parasse, eles, tu é cristão? Igual ele foi indagado, né? Você anda com Cristo antes de Jesus morrer. É você estava com ele, você estava com Jesus, né? Ele, não os conheço. Por isso que ele deixa esse versículo agora, olha só. Se alguém te indagar, você é cristão? Esteja preparado para responder com mansidão se alguém te perguntar sobre a razão da tua fé. Para explicar, né? Porque vão te perguntar. Bom, que então, né, Pedro começa a dizer aqui? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha, Pedro era um teólogo tremendo, assim como Paulo também. O seminário de Pedro foi 3 anos com Jesus. O de Paulo já foi depois, né? O de Paulo foi quando Jesus já ascendeu o céu, né? E foi por revelação do Espírito Santo. Ambos, né? Mas Pedro, ele teve face a face com Cristo, ele viveu ali, né? Diferente de Paulo, mas ambos tremendamente sábios, trouxeram revelações incríveis para nós, que estão sendo para nós úteis até o dia de hoje para a igreja. E foram os pilares da igreja, né? Agora, olha só, eleitos segundo a presciência de Deus. Olha isso aqui, gente. Palavra eleito. Jesus te elegeu. Como assim? Jesus te elegeu. Quando a gente fala que Jesus te escolheu, isso não é um jargão. Olha, Jesus te elegeu, Jesus te ama. Como as pessoas... Não. Realmente, nós fomos eleitos. Mas Deus escolhe? Eu não vou entrar nesse mérito de falar Jesus escolhe, Deus escolhe, não escolhe, assim no sentido de predestinou, porque existe uma divergência aí. Será que Deus sabe quem vai ser salvo? Existe uma discussão aí. Ao longo de toda a história, né, a gente sabe disso. Várias correntes. Mas a gente só tem que pensar numa coisa. Deus, ele é onisciente. Isso quer dizer o seguinte, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o futuro? Óbvio. Mas ele deixa que você também tenha escolha. Então, ele sabe como é que é o teu coração, ele sabe como você vai se portar, ele sabe de tudo. E quando ele investe em alguém, ele investe e ele chama porque ele conhece a predisposição. Por isso ele elege.